graça e paz, estamos de volta no canal Pequeno Cristo. No vídeo anterior a gente estava falando um pouco dos elementos que caracterizavam a sociedade europeia naquele momento anterior à Reforma Protestante. Havia muita violência, uma baixa perspectiva de vida, profundo contraste socioeconômicos e uma grande crescência do sentimento nacionalista. Mas também havia uma grande insegurança mediante ao povo em relação à igreja e ao alto clero de Roma. Ou seja, a área espiritual da igreja havia uma profunda insegurança acerca da salvação em virtude a uma religião baseada em obras, ou seja, também era chamada de religiosidade contábil. Ou seja, era feita uma matemática da salvação. Você já viu isso? Uma matemática da salvação? Ela era determinada da seguinte categoria: débitos eram igual a pecados e créditos eram baseados em obra. Mas hoje a gente vai iniciando a segunda parte sobre a Reforma Protestante. A gente vai falar sobre um grande personagem conhecido como Martinho Lutero. Martinho Lutero ele nasceu em 1483 na pequena cidade de Eisleben, na Turíngia. Ele viveu num lar religioso. Seu pai ele trabalhava em Minas, sua família tinha uma vida confortável. E esse jovem ele pretendeu seguir a carreira jurídica, mas em 1505 ele quase se deparou com a morte. E a partir desse momento ele resolveu abraçar a vida religiosa. Mediante a isso, ele ingressou num mosteiro agostiniano de Erfurt, onde ele se dedicou a uma intensa busca pela salvação. Em 1512 ele se tornou professor da conhecida Universidade de Wittenberg, onde ele passou a ministrar cursos sobre os livros da Bíblia, principalmente Gálatas e Romanos. Isso lhe deu um profundo entendimento sobre a justiça de Deus, e ela não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus, mas do seu amor que justificava o pecador mediante a fé em Cristo Jesus, que está em Romanos 1,17. No dia 31 de outubro de 1517, diante da venda de indulgências por João Tetzel, Lutero afixou à porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, ou seja, a maneira usual de convidar uma comunidade acadêmica para debater algum assunto. Logo, uma cópia dessas teses chegou às mãos do arcebispo, onde ele enviou a Roma, e no ano seguinte Lutero foi convocado para ir a Roma, a fim de responder tal acusação de heresia. Recusando-se a ir, foi entrevistado pelo cardeal Cajetano e manteve as suas posições. E também em 1519 Lutero ele participou de um debate em Leipzig com o dominicano João X, no qual defendeu o pré-reformador João Hus e afirmou que os concílios e os papas podiam errar. A gente percebe, irmão, nesse todo o arcabouço sobre a vida de Lutero, que isso tudo ele sofreu uma grande influência sobre movimentos, sobre os antecedentes do início desse surgimento da Reforma Protestante. Você vê que lá atrás, homens como João Hus, ele se levantou para preparar o terreno, e Lutero ele veio a conhecer as Sagradas Escrituras, ele veio a entender que a palavra de Deus ela estava acima do Papa, ela estava acima da Igreja Medieval Católica. Em 1520, a bula papal de Exsurgem Domini
Levanta-te, Senhor, que significa, ou seja, a bula papal que está em latim, Ex Urgem Domini, significa levanta-te, Senhor. Deu-lhe 60 dias para se retratar ou ser excomungado, ou seja, você vê que essa bula papal ela determinou que o próprio Lutero tinha 60 dias para se retratar ou ser excomungado. Os estudantes e professores da universidade queimaram a bula e o exemplar da lei canônica em praça pública em favor de Lutero. Então você vê que os próprios estudantes eles estavam ao lado de Lutero, do pensamento, das conclusões da ideologia sobre o que é a palavra de Deus, sobre os pensamentos cristãos, sobre a verdadeira escritura, a verdadeira palavra de Deus revelada. Nós podemos observar que Lutero tinha apoio dos estudantes da própria faculdade. Nesse mesmo ano, o próprio Lutero escreveu várias obras importantes, especialmente 3. A primeira delas ficou conhecida como A Nobreza Cristã da Ação Alemã. A segunda veio O Cativeiro Babilônico da Igreja e a Liberdade do Cristão. Isso lhe deu notoriedade imediata em toda a Europa e também aumentou a sua popularidade na Alemanha. No início do ano de 1521 foi publicada a bula de excomunhão Detecti Pontificem Romanum. Nesse ano, Lutero compareceu a uma reunião do parlamento, a Dieta de Worms, onde reafirmou as suas ideias. Foi promulgado contra ele o Edito de Worms, que o levou a refugiar-se no castelo de Artemburgo, sobre a proteção do príncipe eleitor da Saxônia, Frederico. O sábio ali, Lutero começou a produzir uma obra-prima da literatura alemã, é a sua tradução das Escrituras. Agora nós vamos falar um pouco sobre a reforma na Alemanha. A partir de então, a gente pode observar que a reforma luterana difundiu-se rapidamente no Sacro Imperial, sendo abraçado por vários principados alemães. Isso levou a dificuldades crescentes com os principados católicos, como o imperador Carlos V, que ele viveu entre 1519 e 1556, com um parlamento que se denominava Dieta. Na Dieta, em 1526, houve uma atitude de tolerância para com os luteranos. Mas em 1529, a Dieta de Spira reverteu essa política conciliadora. Diante disso, os líderes luteranos fizeram um protesto formal que deu origem ao nome histórico protestantes. No ano seguinte, o auxiliar e eventual sucessor de Lutero, Filipe Melanchthon, que nasceu em 1497, viveu até 1560, apresentou ao imperador Carlos V a Confissão de Augsburgo, um importante documento que definia em 21 artigos a doutrina luterana. Indicava 7 erros que Lutero via na Igreja Católica Romana. A gente pode observar, irmãos, que Lutero, pela sua ênfase, pelas suas lutas, ela foi chegando a vários pontos da Europa, como a própria Alemanha, onde ele se estabelecia. Você vê que foi chegando ao império, foi chegando à sociedade, às comunidades, e a gente vê a evolução progressista da reforma protestante. Outro personagem também muito conhecido era Ulrico Zwingli. Ele recebeu uma educação esmerada
como forte influência humanista. Inicialmente foi sacerdote em Claros, em 1506, e em Zenden, em 1506, influenciado pelo Novo Testamento publicado por Erasmo de Roterdã. Tornou-se um estudioso das Escrituras e um pregador bíblico. Com isso, ele foi chamado para trabalhar na Catedral de Zurique em 1518. 4 anos mais tarde, surgiram as primeiras divergências com a doutrina católica. Zwingli defendeu o consumo da carne na quaresma e o casamento dos sacerdotes, alegando não serem essas coisas proibidas nas Escrituras. Ele propôs o princípio que tudo devia ser julgado na Bíblia. A gente observa, irmãos, que a gente vê um argumento, um movimento a partir do momento que esses sacerdotes, esses servos que estavam servindo a Igreja Católica, a gente observa que a partir do momento que eles começam a ler a Bíblia e olha para as Escrituras, Deus fala conosco, Deus se revela e percebe que muitas coisas eram impostas pela própria Igreja Católica e não mediante a Bíblia. Em 1523 houve o primeiro debate público em Zurique e a cidade começou a tornar-se protestante. O reformador escreveu 67 artigos, a Carta Magna da Reforma de Zurique, nos quais defendeu a salvação somente pela fé, a autoridade das Escrituras e o sacerdócio dos fiéis, bem como também atacou o primado do Papa e a missa. Agora a gente vai falar sobre os anabatistas. Os anabatistas, que eram conhecidos como reformadores radicais. Isso é praticamente o terceiro movimento da Reforma protestante, que surgiu na própria cidade de Zurique. Em 1522, homens como Conrado Grebel, Felix Manz começaram a se reunir eles começaram a se reunir como amigos para estudar a Bíblia. Inicialmente eles apoiaram a obra de Zwingli, mas a partir de 1524 passaram a condenar tanto Zwingli quanto as autoridades municipais, alegando que a sua obra de reforma não estava sendo profunda. Aí a gente vê um arcabouço, a gente vê um cenário onde os próprios anabatistas eles entram em conflito com o próprio Zwingli e com as próprias autoridades municipais, e das questões que eles pautam de insistência, quer dizer, é sobre o batismo de adulto, porque por isso eles foram apelidados por anabatistas, porque eles não concordavam que o batismo poderia ser feito por um recém-nascido ou uma criança que não tem uma concepção, uma consciência de tomar uma decisão de se batizar. Então, a partir do momento, eles olhando para o olhar bíblico, quando você vê João Batista batizando nas águas, quando você vê Filipe o eunuco, a gente observa nessas passagens que eles adentram dentro da água, depois eles saem. Então, essa visão que os anabatistas tinham, eles achavam que o batismo tinha que ser feito por adultos, porque ali eu tenho consciência e convicção do que eu estou fazendo, e não simplesmente por uma leva talvez emocional, sentimental, ou talvez porque algumas pessoas estão mandando eu fazer isso, mas um pensamento contínuo, um pensamento sóbrio e real, racional, né? A gente vê a diferença disso. E eles foram apelidados também, os anabatistas, de rebatizadores, sendo também chamados de radicais, fanáticos, entusiastas e outras designações.
Por causa de suas atividades de protesto, nas quais chegavam a interromper cultos, celebrações e ceias, os líderes anabatistas sofreram punições severas, crescentes. Em 1526, Grembel morreu em uma epidemia, mas seu pai foi decapitado. Mantes foi afogado e outro líder, Jorge Blaurock, foi expulso da cidade. Você vê que muitas das vezes esses movimentos, por uma pauta de não conciliar o pensamento com um ou com o outro, havia alguns conflitos e reviravoltas na própria reforma protestante. Nós vamos falar agora de João Calvino. João Calvino, que nasceu na cidade de Noyon, no nordeste da França. Seu pai, Gerard Calvin, era secretário do bispo e advogado da igreja naquela cidade. Sua mãe, Jeanne Lefranc, morreu quando ele ainda era criança. Após os primeiros estudos em sua cidade, Calvino seguiu para Paris, onde estudou teologia e humanidade entre 1523 e 1528. A seguir, por determinação do pai, foi estudar direito nas cidades de Orleans e Bourges entre 1528 a 1531. Com a morte de seu pai, ele retornou a Paris e deu prosseguimento aos estudos humanísticos, publicando sua primeira obra, o comentário tratado de Sêneca sobre a clemência. Calvino se converteu provavelmente em 1533. No dia 1º de novembro daquele ano, seu amigo Nicolas Cope fez um discurso de posse na Universidade de Paris, repleto de ideias protestantes. Calvino foi considerado coautor do discurso e os dois amigos tiveram de fugir para salvar a vida. Calvino foi para a cidade de Angoulême, onde começou a escrever a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou Institutas, publicada em Basileia em 1536. A última edição seria publicada somente em 1559, após voltar por breve tempo ao seu país. Calvino, então, ele decide fixar-se na cidade protestante de Estrasburgo, onde atuava o reformador Martin Butzens, que nasceu em 1498 e viveu até 1551. No caminho, ocorreu um episódio muito marcante. Impossibilitado de seguir diretamente para Estrasburgo por causa da guerra entre França e Alemanha, o futuro reformador fez um longo desvio, passando em Genebra, na Suíça francesa. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado. Apenas 2 meses, em maio de 1536, sob a liderança de Guilherme Farel, em 1489 a 1563 ele viveu. Este, sabendo que o autor das Institutas estava de passagem pela cidade, o convenceu a permanecer e a ajudar aquele local. E Calvino, como nós todos sabemos, ele ajudou a revolucionar a própria Suíça. A Suíça, ela já estava nos embalos, ela já estava no fervor protestante, mas Calvino, ele também trouxe um maior ressignificado sobre essa reforma protestante naquele local, onde a gente olha para a Suíça hoje e a gente pode perceber que ela foi um dos principais berços dessa reforma. Irmãos, como a gente consegue compreender que a história de Cristo, para levar a palavra até mim, até você, como que é grandiosa, como que homens foram levantados, como que houve batalhas, discussões, às vezes falta de alinhamentos, mas hoje a gente pode considerar que tudo isso foi feito pela soberania de Deus, para que a palavra de Deus chegasse a mim e até você, até nós, né?
E hoje, como prometido, eu falei que eu ia falar, ia também dar início sobre as solas. E hoje eu vou falar sobre uma das solas. Eu vou falar o que é as solas. Você conhece, você sabe o que são as 5 solas? As solas são frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica. Sola vem do latim, que significa somente ou apenas. Na língua portuguesa, os 5 solas são sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia e sola deo gloria. Estes são os pilares da reforma protestante. E é muito importante nós sabermos esses pilares. Você que é protestante, você que é de Cristo, saiba da história da reforma protestante. Hoje eu vou falar sobre dois pilares das 5 solas, que é a sola fide, somente pela fé. Esse princípio afirma que o homem é justificado unicamente, exclusivamente pela fé, sem acréscimo de obras, sem mérito humano, e por meio dele a tradição reformada é sustentada. Sola scriptura, somente as escrituras. A escritura é a única regra de fé e prática da igreja, e o protestantismo aceita as doutrinas de sua inspiração, autoridade inerrante, clareza, necessidade e suficiência, ou seja, somente as escrituras são o fundamento da teologia reformada. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualidade, ela não precisa ser atualizada, porque ela fala do presente, ela fala do passado, ela fala do futuro. A palavra de Deus é o livro mais atualizado que nós temos hoje. Somente as escrituras de Deus pode trazer a graça, o arrependimento, a justificação, a glorificação. Somente a graça de Deus, ela pode nos mover à fé e a crer no Deus vivo. Não crer, irmãos, em alguns por aí que dizem que a igreja, que a palavra de Deus, ela precisa ser atualizada. A revelação é progressiva. Você quer ter certeza da sua salvação? Você quer se apegar a Cristo? Você quer ser iluminados pelas palavras da verdade? Leia a Bíblia. Que Deus te abençoe. Até o próximo e último episódio. Graças a Deus.